Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras, utilizando minhas habilidades de conectar e resumir informações para que elas sejam úteis para o seu processo de emagrecimento. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema super interessante e é extremamente útil para o seu processo de emagrecimento. Você sabia que o excesso de peso é o seu maior aliado na guerra contra a balança? Se você nunca pensou nisso, está curioso para saber, fique comigo aqui até o final para que eu possa te mostrar todos os detalhes de como que isso funciona, como isso acontece e assim você fazer suas conexões, sobretudo para que isso seja útil para o seu processo de emagrecimento. Antes da gente começar a adentrar no nosso assunto, quero te fazer um convite super especial. Você já deve ter percebido, se você deu uma andada aí por aí pelo canal, a nossa proposta de emagrecimento é uma proposta um pouco diferente. A gente acredita que ser sua melhor versão é a melhor forma de emagrecer. Por isso, a gente traz o emagrecimento de uma forma conectada, de uma forma integral, de uma forma conjunta. Por esse motivo, quero te fazer um convite super especial. Dia 21 de setembro, às 20 horas, irá acontecer o Desafio 21, um evento online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa eliminar 10 quilos em 21 dias, sem fazer dietas, sem atividades físicas intensas, sem remédios, sem cirurgias, de uma forma 100% natural, 100% saudável, levando em consideração reeducação alimentar, saúde emocional, que é extremamente importante no seu processo de emagrecimento. Para que você possa se inscrever é muito fácil, basta você clicar no link que está aqui abaixo da descrição desse vídeo, você será redirecionado por uma página de inscrição, onde você deverá colocar seu melhor e-mail. E pronto, você já deu o seu primeiro passo no seu processo de emagrecimento. Inclusive, no final desta aula, eu quero te apresentar uma oportunidade inédita no Brasil. Você terá aí a chance de dar o seu segundo passo e o passo mais importante do seu processo de emagrecimento. Te espero lá, clique aqui no link da descrição. Bom, então entrando efetivamente no assunto do nosso vídeo, o excesso de peso é o seu maior aliado na guerra contra a balança. Isso parece contraintuitivo, não é mesmo? Quando a gente pensa em excesso de peso, logo a gente pensa que ele é o nosso maior vilão, e a gente vai entender ao longo desse vídeo que na verdade ele é o seu maior aliado, inclusive é esse conhecimento, essa informação que destrava o seu processo de emagrecimento, de olhar para o seu emagrecimento de uma forma mais ampla. Se você quer saber então sobre tudo isso, sobre esses detalhes, fica aí até o final, que eu vou te passar aqui todos os detalhes de como isso funciona, como o excesso de peso é o seu maior aliado nessa guerra aí contra a balança. Ok? Então, como de costume, vou elencar aqui os tópicos nos quais iremos abordar nesse vídeo. O primeiro deles é como o nosso caráter é formado, né? Por que é importante a gente entender sobre o nosso caráter? Porque o que está por trás de nossas atitudes é nossa própria mente. E a gente, aqui no Emagrecer, a gente acredita que o emagrecimento é uma questão comportamental, é uma questão de mudança de hábitos. E essas mudanças, elas devem ser pautadas em atitudes. Quem é o maestro das nossas atitudes, sobretudo do nosso comportamento, é a nossa própria mente, o nosso próprio caráter. Então é importante a gente entender minimamente como o nosso caráter é formado, para que inclusive faça sentido isso que eu trouxe para você da função do excesso de peso como seu maior aliado na guerra contra a balança. Então a gente vai entender inclusive como nossa mente ela é formada. Não vou adentrar em detalhes profundos porque de fato é um assunto extenso, mas eu trazer aqui os elementos essenciais para que faça sentido você entender essa função do excesso de peso, ele como seu maior aliado na guerra contra a balança. Ok? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico a gente vai abordar então qual é a função do excesso de peso na nossa vida. Aqui a gente vai fazer um paralelo de necessidade, de desejos. A gente vai trazer alguns pontos que são importantes, sobretudo são importantes para conectarmos ao seu processo de emagrecimento, visto que é uma questão comportamental. O excesso de peso ele está associado a comportamento, a hábitos, e não só a hábitos alimentares, mas também uma questão emocional muito importante que pouca gente divulga, pouca gente fala sobre esse aspecto emocional. Por isso que a gente traz aqui sempre um processo de emagrecimento de forma conjunta, de forma integral. E por fim, o que você deve fazer diante dessas informações. Na verdade, uma sugestão do que você deve fazer diante dessas informações, ok? Vamos começar? Tudo começa, como
tudo na vida, na nossa vida comportamental principalmente, é no período da primeira infância, né? E esse período ele se inicia no processo de gestação e vai até mais ou menos 5 ou 6 anos de idade. O que é importante a gente entender desse processo de evolução, de construção, de formação da nossa mente? Todos nós passamos por esse processo que eu vou mencionar para vocês, e é um processo natural no qual nossa mente está sendo formada. Quando nossa mente está sendo formada lá na primeira infância, da gestação até 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos, nosso cérebro ele não está 100% desenvolvido ainda. É bem curioso porque o sistema nervoso, no processo de gestação, já na 4ª semana, ele já está completo, mas ele não está maduro ainda. Depois desse período da primeira infância, é que ele completa o amadurecimento do sistema nervoso. Nesse processo de amadurecimento, devido que está se desenvolvendo ali, passa por 5 momentos importantes. E cada um desses 5 momentos importantes são gerados através de uma dor ou de um trauma. Essa dor, esse trauma, em um momento específico, gera um mecanismo de defesa. Aí, esses mecanismos de defesa é que estão por trás de nosso caráter, de nossa mente. São esses 5 mecanismos de defesa que a nossa mente utiliza para que a gente possa agir no nosso cotidiano até hoje. Então, esses mecanismos eles foram formados lá na primeira infância e ao longo da nossa vida, eles não sumiram, eles fazem parte de nossa mente, inclusive de como nossa mente funciona, ou seja, como a gente escolhe, como a gente age, quais são as nossas atitudes no nosso dia a dia. Por isso que é importante a gente entender minimamente sobre esses 5 mecanismos. Então, quais são os 5 momentos? A gestação é o primeiro momento, o segundo momento é a amamentação, é a fase oral, né? A fase de amamentação. Tem a fase dos primeiros passos, onde a criança está dando os primeiros passos, ocorre algo ali específico que cria um terceiro mecanismo. Tem efetivamente quando a criança consegue andar sozinha e está saindo das fraldas. E por fim, o momento do descobrimento da sexualidade. Então esses 5 momentos em conjunto formam 5 traços de caráter, que são os mecanismos nos quais eu mencionei. Cada momento vai ter uma dor específica, um trauma específico, que vai gerar um mecanismo de defesa específico. E quais são essas dores e como isso está relacionado com o surgimento de um mecanismo de defesa? Quando a gente está nesse processo de desenvolvimento, desse amadurecimento do sistema nervoso, as informações nos quais obtemos do nosso ambiente, eles são armazenadas em um local específico do nosso cérebro, chamado sistema límbico. Inclusive é uma parte do nosso cérebro muito famosa, muito estudada, principalmente marketing, publicidade. Por quê? Porque é o cérebro das emoções, e você já deve ter ouvido falar que, na verdade, nossas atitudes elas são pautadas nas emoções. Técnicas de vendas utilizam muito os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais vão direto no sistema límbico. Por quê? Porque é um sistema de sobrevivência. A nossa vida parece até redundante, mas a vida ela deseja viver. Ela deseja sobreviver e se desenvolver no ambiente onde ela está, no ambiente onde ela se encontra. Então, por isso que no ambiente onde ela está, ela vai coletando informações desse ambiente, armazenando no sistema límbico, e dependendo de como que está ali o ambiente, dependendo da situação, ela precisa desenvolver uma estratégia específica. Então lá no primeiro momento que eu mencionei, da gestação, ocorre muitas vezes complicações, e aquela criança que está em desenvolvimento, ela entende quando ela está existindo ali, quando ela está se mexendo dentro da barriga da mãe, ocorre uma resposta fisiológica, que a mãe ali lembra que está grávida, tem todo um contexto por trás da gravidez. Aquela criança, o sistema nervoso automaticamente registra a informação de que, olha, eu estou vivendo aqui dentro da barriguinha da minha mãe, eu me movimento, né? Eu existo, ela atribui esse movimento ao fato de existir, e o útero fica mais frio, fica desconfortável. Então, o sistema nervoso registra uma rejeição nesse processo. E para que essa rejeição ela possa ter um efeito menor em relação ao desenvolvimento daquela criança, ela desenvolve um mecanismo de defesa. Então, aqui eu já começo a falar aqui para vocês que, ao mesmo tempo que eu falar sobre um momento importante e de uma dor ou um trauma importante, eu já vou trazer esse mecanismo de defesa, para que depois a gente faça a junção de tudo para a segunda parte do nosso vídeo, ok? Então, quando a criança ela sente essa rejeição, ela literalmente cria um mundo paralelo na cabeça, para que esse mundo paralelo ela concentra mais energia na cabeça, em detrimento do restante do corpo, para que ela não mande energia para os membros e ter os espasmos, né? Então ela fica ali introspectiva, fica mais recolhida no mundo das ideias.
Mas o mecanismo de defesa que ele cria é justamente para que ele possa existir em um mundo onde ele se sinta confortável. Então aquela criança, ela cria isso para poder sobreviver no ambiente onde ela, na circunstância no qual ela se encontra naquele momento. Não é culpa da mãe, não é culpa do ambiente, não tem culpado, tá, galera? É uma questão natural que ocorre num processo natural. Todos nós, eu, você, todo mundo passou por isso. A diferença entre eu e você e entre as pessoas é justamente a intensidade no qual cada um de nós passamos por esse período da primeira infância. Passamos por cada um desses 5 momentos que eu vou destrinchar aqui com vocês. Inclusive, só um bônus, o formato do corpo do indivíduo, ele inclusive mostra como foi esse momento inteiro. Mas isso são águas para outros vídeos, né? Quem é analista, por exemplo, como eu, analista corporal, consegue observar o corpo, o formato do corpo de alguém, entender a história dela, entender como a mente dela funciona. Também é um outro tema muito interessante. Segundo momento, é o momento da amamentação. A criança já nasceu, ela está naquela fase oral e ela está experimentando o mundo literalmente pela boca. E nesse processo que ela está experimentando o mundo pela boca, ela tem uma forte relação com a mãe. Ela é extremamente conectada com a mãe. O alimento dela vem através da mãe. É uma fase oral, ela está experimentando tudo pela boca, né? É a primeira vez, inclusive, que ela recebe informações dos 5 sentidos, porque antes era só no mundo das ideias. Antes ela só estava ali no útero e ela recebia informações do ambiente e criava seu mundo paralelo. Agora que ela já nasceu, tem lá a audição, a visão, o tato, tudo isso está trazendo informações para esse sistema límbico. E lembra que eu falei que esse processo é um processo de amadurecimento? Uma área específica do nosso cérebro que ele dá esse discernimento, traz memória, racionalidade, traz uma organização para essas informações, ele não está maduro ainda. E até o final da primeira infância ele não vai estar maduro. Por isso que essas informações elas são armazenadas no sistema límbico, que é um sistema mais primitivo, que é uma parte do cérebro mais primitivo e ela já está ali pronta para receber essas informações. Aí o que acontece nesse momento? Muitas vezes aquela criança ela é deixada de lado por conta, ela gorfou, ai, tô sem um paninho aqui, peraí, deixa eu só pegar o paninho aqui. Pegou o paninho, aí depois pegou a criança de volta, colocou no colo e foi limpar lá. Pra gente, galera, foi segundos. Mas pra aquela criança, foi uma eternidade. Então ela vai se sentir abandonada nesse processo. Olha que curioso, né? Nosso sistema nervoso, ele vai registrar um abandono. E não é necessariamente a intenção da mãe ou da pessoa que está ali com aquela criança. É como ela se sente. E não só nesse momento, mas também quando algo está incomodando e aquela necessidade, ela não foi realmente atendida. O macacãozinho tá incomodando, ela começa a chorar, ela faz tudo chorando, né? Aí começa a chorar. Aí a mãe tava lá da peito, ela vai gostar porque é o peito, ela chegou lá, tá o alimento, fala, beleza. Só que a real necessidade dela não foi atendida. A real necessidade dela era a etiqueta do macacão que tava incomodando, mas ela não sabe falar com clareza, ela só chora. Então a gente tem que literalmente adivinhar o que tá acontecendo. E quando a real necessidade daquela criança ela não foi atendida, ela também se sente abandonada nesse processo. É o segundo momento e a segunda dor, a dor do abandono no momento da amamentação. Qual o mecanismo de defesa que essa criança ela desenvolve? Ela desenvolve, inclusive, uma capacidade de se expressar, de expressar aquilo que está dentro dela, inclusive uma capacidade de empatia também. Coloca-se muito bem na posição do outro, porque a real necessidade dela não foi atendida. Então ela cria essa habilidade. E, inclusive, o formato do corpo é um formato até um pouco mais infantil, para que as pessoas olhem para ela e consigam prestar atenção no que ela está dizendo, inclusive de uma forma até mais acolhedora, para que a necessidade dela seja atendida. Então esse é um mecanismo de defesa que é gerado nesse segundo momento, no momento da amamentação. O terceiro momento é o momento dos primeiros passos, é onde a criança ela já tem controle um pouco sobre o tronco, ela começa já a interagir um pouco com o ambiente, com os adultos que estão ali, ela começa a perceber, ela tem valor não só pelo que ela é em si, mas ela tem valor por aquilo que ela faz. Aquilo que ela está fazendo gera um valor, gera um feedback positivo do ambiente. Então aquele momento que, Joãozinho, faz aquilo lá pro tiozinho ver, pro vô ver, Mariazinha, faz aquilo lá que você mostrou pro papai, pra mamãe, que interessante, olha, eles vão gostar. O sistema nervoso começa a entender que ela tem valor quando ela faz algo. Então, quando ela faz algo, ela recebe um feedback positivo no ambiente. Lembre-se, até redundante, né? Mas a vida, ela deseja viver, ela deseja sobreviver e se desenvolver no ambiente que ela está. Então, se no ambiente que ela está, ela enxerga que é relevante para ela fazer algo e ela vai receber um feedback positivo do ambiente, ela vai continuar fazendo aquilo. A grande dor que ocorre nesse momento é uma dor de manipulação. Ela, poxa, na verdade, todos que estão aqui estão me manipulando de uma forma para que eu forneça algo para eles. Não existe culpados no ambiente, é algo que ocorre de forma natural. Eu estou insistindo nisso para que a gente não fique apontando, nossa, os pais são culpados, não sei o que, a educação do meu filho e tal. Relaxa.
Calma, isso acontece, por mais que seja perfeita a gestação, cada um desses momentos, vai passar por esses 5 momentos. Não tem como você controlar o que acontece naturalmente no nosso cérebro, tá? Então, fique tranquila, fique tranquilo com isso. Beleza, então ele entende, né, aquela criança ela entende que ela está sendo manipulada. Para que ela não seja manipulada novamente, ela cria justamente a capacidade de articulação. É aquele momento que a criança ela vai lá, negocia com o pai para conquistar alguma coisa da mãe, negocia com a mãe para conquistar alguma coisa do pai, ou brinca ali com os amiguinhos e sempre conectando os amiguinhos e tá sempre ali numa posição de liderança para poder ditar as regras das brincadeirinhas. Pessoas, inclusive, que têm esse traço de caráter bastante expressivo são excelentes líderes, né? Eles sabem utilizar todos os elementos que estão à disposição dele ali para delegar as tarefas e gerar bons resultados. Então, esse é o terceiro momento e o terceiro traço de caráter e o terceiro mecanismo que é gerado nesse processo de amadurecimento do nosso sistema nervoso. O quarto momento, quando a criança está realmente ali andando por si só. Nesse momento, ao contrário do terceiro momento, onde o terceiro momento ele fazia algo e tinha um feedback positivo, ele entende que na hora do desfraude, ele faz nas calças, né? Ele não tem controle ainda sobre o esfíncter anal. Não tem ainda esse amadurecimento do sistema nervoso para ter esse controle. Então, quando ele faz nas calças, por mais que o ambiente dê um feedback assim acolhedor, ô Joãozinho, Mariazinha, da próxima vez, fala pro papai, pra mamãe, eu te direciono para um lugar, eu te direciono, eu vou ajudar você vai lá no banheiro. Ele entende que aquilo saiu de dentro dele e que não é tão legal, por mais que o ambiente foi acolhedor ali com ele. Às vezes acontece de uma forma abrupta mesmo, né? Brigando com a criança e tal, enfim, tem vários casos. O que o sistema nervoso registra aí? Qual é a dor que ele vai registrar? Ele vai registrar a dor da humilhação. Ele vai, poxa, isso saiu de mim, ele tem consciência já, uma criança já maior, que aquilo saiu de dentro dela, que não é tão legal, e esse ambiente trouxe esse feedback, ela vai se sentir humilhada nesse processo. Para evitar essa humilhação, ela tranca o esfíncter anal para evitar que aquilo aconteça, né? Daí, inclusive, o mecanismo de defesa no qual pessoas que têm bastante esse traço de caráter ele desenvolve. É a previsibilidade. Inclusive, ficar sempre atento aos detalhes para que nada literalmente dê merda, né? Então, normalmente são pessoas que sempre estão atentas aos detalhes, se algo pode dar errado. Às vezes são até um pouco pessimistas, dependendo do processo. São pessoas que são mais fortes, conseguem ter uma resiliência mais forte, né? O corpo é até um pouco mais duro, mais forte, assim, um pouco mais quadrado, né? Para sustentar Imagina, ele fica lá trancando e ele tem uma força maior, assim, uma força de execução muito grande. Gosta sempre de fazer tudo bem perfeito, dentro de um método para garantir que nada dê errado, né? Então são pessoas que tendem a esse tipo de comportamento. E o quinto momento é o momento finalmente aí da descoberta da sexualidade. Nesse momento a criança ela está dentro de um triângulo, né? De um triângulo amoroso. E aqui eu já quero deixar bem claro que esse triângulo amoroso que ela faz com os pais não é algo como nós adultos experienciamos. Uma resposta natural do sistema nervoso. Então ela percebe o seguinte, a menina, ela vai lá e se apaixona pelo pai. Porque ela entende que o mundo inteiro é feito por pares. O pai tem a mãe, o tio tem a tia, o avô tem a avó, todo mundo tem um par. Então ela entende que é relevante para sobreviver naquele ambiente ela ter um par também. E a tendência ela é buscar um par do seu progenitor do sexo oposto. Ou seja, a menina vai se apaixonar pelo pai e o menino vai se apaixonar pela mãe. É o que Freud, inclusive, traz aí como complexo de Édipo e complexo de Electra. Então, quando isso se instaura, isso acontece, ela vai perder essa batalha, por assim dizer, né? Ela quer conquistar o pai, mas a mãe tem um pai, vai ter um momento que eles estão ali dando atenção para a criança, mas tem um momento que é só deles, é só do pai e da mãe, né? E ela se sente traída ou excluída nesse processo. Daí a dor desse momento, né, do descobrimento da sexualidade, a dor, o trauma que gera um mecanismo de defesa é justamente a dor da traição, da exclusão. Então qual que é o mecanismo de defesa que essa criança ela desenvolve? Ela cria justamente uma capacidade gigantesca de ser boa, ótima, excelente em tudo que ela faz. Por quê? Quando ela é excelente em tudo que ela faz, ela é focada, ela desenvolve inclusive um formato do corpo mais harmônico e dá inclusive até uma tendência, uma beleza física diferente, um padrão físico diferente, né? Um padrão mais belo, por assim dizer, mas esse belo é por conta da harmonia. Ele gera essa resposta justamente para que ele não seja, que aquela criança, aquela pessoa não seja excluída novamente, seja sempre escolhida, seja sempre prioridade. Muito comum, até em vídeos na internet aparecem videozinhos assim, tá lá a criança, aí tá um casal, tá lá a mãe
falando alguma coisa com o pai, a menina vai lá e entra no meio. Ou vai lá e pede colo pro pai e olha-se pra mãe, tipo, não, eu tô no colo do papai, né? Então, é natural, isso acontece de forma natural. Esse mecanismo de defesa, ele traz mais agilidade na execução de pessoas que têm bastante traço de caráter, traz mais foco, autocontrole, gosta de estar no controle, em evidência, nos círculos, né, de amizades, nas relações, porque ela tem essa necessidade de ser escolhida. Tá? Então, sair esses 5 momentos, esses 5 mecanismos de defesa que temos na nossa mente. E agora, como que isso está relacionado ao excesso de peso? Como isso está conectado ao excesso de peso? Entendemos, então, só para a gente recapitular, que a nossa mente passa por um processo de amadurecimento, passa por 5 momentos específicos. Cada um desses 5 momentos específicos gera um mecanismo de defesa através de uma dor ou de um trauma. Esse mecanismo de defesa é basicamente um superpoder até. Então aí, cada um de nós, literalmente, temos superpoderes. Basta a gente descobrir esses superpoderes, né? Entendendo um pouco sobre esses 5 traços de caráter, sobre esses 5 mecanismos, a gente acaba descobrindo nossos superpoderes, ok? E como isso está relacionado ao excesso de peso, né? Lembra que eu falei para vocês que a vida, ela tende a sobreviver. Ela tende a viver e se desenvolver no ambiente onde ela está ou nas relações que você acha ser importantes para você. São 3 elementos de sobrevivência. A necessidade de proteção, a vida ela carece de uma proteção. Ela carece de ser ali guardada, ser protegida, principalmente uma criança, por exemplo. Uma outra necessidade é a necessidade de destaque, para que as pessoas te enxerguem você, te deem espaço para que você possa falar, para que você seja quem você é. E um outro aspecto é o aspecto da força. Você precisa ser forte para fazer as coisas do seu dia a dia, para lidar com as situações, os desafios, os obstáculos que aparecem no seu dia a dia. Então, como tudo isso está conectado ao seu excesso de peso? Cada um desses 5 mecanismos que eu mencionei, cada um desses 5 traços de caráter que eu mencionei, tem uma tendência a se associar a um ou mais desses elementos de sobrevivência. Aí o que acontece? Quando nossa mente ela não enxerga uma outra opção para garantir essa necessidade de sobrevivência, ela acaba delegando para o excesso de peso a função de assumir uma ou mais dessas necessidades. Olha só o que eu estou revelando aqui para vocês. Quando a nossa mente ela não tem elementos externos que garantem proteção, garante destaque, garante força para aquele indivíduo, a única alternativa que a mente encontra é atribuir ao excesso de peso a função de garantir uma ou mais dessas necessidades de sobrevivência. Essas necessidades, elas são necessidades. Isso significa que elas vão estar contigo a vida inteira. A grande questão aqui é que a nossa mente, por falta de opção, acaba delegando para o excesso de peso a função de assumir a responsabilidade de uma ou mais dessas necessidades. Olha isso que eu estou revelando para vocês. Qual a grande consequência disso para o processo de emagrecimento? Porque se a gente olhar para uma tabela de prioridades entre desejo e necessidade, sempre vai prevalecer a necessidade. Então, muitas vezes você tem um desejo de emagrecer, você quer emagrecer e muitas vezes nem sabe por que você encontra barreiras, coisas acontecem no seu dia a dia para que você não siga uma reeducação alimentar, para que você não busque comportamentos diferentes, para que você possa efetivamente emagrecer. Você às vezes não entende que você tá ali seguindo uma dieta, alguma coisa, você vê todo mundo emagrecendo, mas você não, e você deseja isso. Porém, por trás disso, tem uma necessidade. A maioria das pessoas que estão no excesso de peso, a mente, ela atribuiu ao excesso de peso uma necessidade. Então, na tabela de prioridade, por mais que você queira emagrecer, você vai sentir enormes dificuldades, porque a necessidade vem primeiro. Então, se o seu excesso de peso tem uma função de sobrevivência na sua vida, pode ter certeza que vai ser bastante difícil você conquistar o emagrecimento, principalmente resultados como eliminar 10 quilos em 21 dias. A sua mente ela fica dividida entre o desejo e a necessidade. Ao mesmo tempo que você deseja emagrecer, você tem a necessidade de manter o excesso de peso. Essa necessidade ela vem justamente porque a nossa mente encontrou como única opção delegar para o excesso de peso essa função de sobrevivência, ou de proteção, ou de destaque, ou de força. Então, se você começar a pensar um pouco na sua vida, será que eu suporto tantas coisas na minha vida? Eu tenho que ser forte no meu dia a dia,
para que as coisas aconteçam, para que tudo esteja bem no meu entorno? Será que eu pego o problema de todo mundo e coloco para mim, para que o ambiente todo fique bem? Eu assumo essa responsabilidade. Então, para que você possa assumir essa responsabilidade, ser forte, o seu corpo ele tem que aumentar de volume. Porque se ele diminuir de volume, naturalmente o sistema nervoso vai entender que você está mais frágil. Se você está mais frágil, você não vai conseguir dar conta daquilo que você tem que dar conta no seu dia a dia. Então, é uma questão de necessidade você aumentar o volume para se mostrar mais forte, se mostrar apto a sustentar toda aquela situação. Em outro caso, o caso da proteção, por exemplo, você tem que se mostrar forte, aumentar o volume para que você se proteja de alguma coisa. Muitas vezes, infelizmente, inclusive, na primeira infância ocorre violentações, principalmente nas mulheres, né? E ela acaba aumentando o volume do corpo justamente para se proteger de uma outra situação como essa. Né? Acaba se protegendo de si mesma, porque tem um desequilíbrio ali sexual, justamente um desequilíbrio no momento do descobrimento da sexualidade, que faz com que ela tenha uma tendência a atrair, já que a dor do quinto mecanismo é a traição, e muitas vezes antes de ele sentir essa sensação de trair, ela trai primeiro, aí tá num relacionamento que quer que dê certo aquele relacionamento, e para que ela não fique propensa ou propenso, né, a poder trair, ele aumenta o volume para se mostrar menos atrativo e menos favorecido ou favorecida para uma oportunidade de trair. Então, às vezes, entra como um processo de proteção de si mesmo. Enfim, o destaque, na questão do destaque, o excesso de peso ele está ali para que as pessoas enxerguem aquele indivíduo, aumenta o volume para poder estar em destaque, mesmo que às vezes para ser alvo de piadinhas. Tem aquela frase, falem bem ou falem mal, mas fale de mim? É exatamente isso. Quem tem a função do excesso de peso como destaque se encaixa muito bem nessa frase. Porque fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Olhe para mim, veja minhas necessidades, veja que eu estou aqui, veja quem eu sou. Então, o excesso de peso nesse caso, quando a ideia é aumentar esse volume para que as pessoas enxerguem aquela pessoa. Que não é interessante ter um volume menor. Se está em um volume menor, acaba ficando apagado no meio da multidão. E está apagado no meio da multidão, então, não percebe, não olha, não vê a necessidade, não acolhe. Em muitos casos, galera, o excesso de peso ele está atribuído a uma dessas funções que eu mencionei, ou de proteção, ou de destaque, ou de força. E tudo isso está relacionado com os 5 mecanismos que eu mencionei anteriormente. Alguns dos mecanismos, como por exemplo o quinto mecanismo, que é o descobrimento da sexualidade, ele está bastante associado à proteção, por exemplo. O quarto mecanismo, que é lá do desfraude, está intimamente ligado à força. O momento de amamentação está ligado ao destaque, enfim, e assim por diante. Cada um dos 5 mecanismos, eles tendem a delegar a função do excesso de peso dependendo das circunstâncias. Se precisar de proteção, se precisar de destaque ou se precisar de força. Tá? Eu sei que foi bastante conteúdo, nesse momento conteúdo mais até que você para e fica com a boca aberta assim, nossa. Mas ao longo dos vídeos, ao longo aí do canal, deixa aqui nos comentários se você se interessou mais sobre isso, se você não sabia que existia essa correlação, né? Porque tudo está conectado, galera, tudo está conectado. Por isso que a nossa grande proposta aqui no Emagrecer é trazer o emagrecimento de uma forma integral, de uma forma conjunta. Não olhar apenas para o que você come ou a quantidade que você está comendo, mas também aquilo que está no entorno, aquilo que está orbitando o seu processo de emagrecimento, tudo que está envolvido, sua parte emocional principalmente, e claro, a reeducação alimentar. Bom, diante dessas informações, então, né, o que eu sugiro para vocês? Vocês viram que é um assunto um pouco mais denso, então qualquer dica superficial que eu der aqui para vocês, talvez não tenha um efeito realmente efetivo. Minha grande sugestão é que você participe do nosso evento online e gratuito. É aberto, galera, é gratuito, onde eu vou dar uma aula, o passo a passo de como você pode eliminar 10 quilos em 21 dias, sem fazer dietas, sem exercícios físicos intensos, sem remédios, sem cirurgias, e abordo com mais detalhes esse assunto. Inclusive, no final dessa aula, eu vou abrir uma oportunidade para que, se você se identificou com isso que eu disse, eu vou abrir uma oportunidade para que você efetivamente consiga, de fato, resolver tudo isso. E assim, tem uma forma de resolver. A necessidade de proteção, destaque e força, ela sempre vai existir. A diferença é que
você deve descobrir a forma de delegar essa necessidade para uma outra coisa, tá? E nessa aula exclusiva e gratuita, que vai acontecer no dia 21 de setembro, às 20 horas, eu vou falar mais sobre isso. Vou falar mais sobre essa transferência da função do excesso de peso. Por isso, se você não se inscreveu ainda, clica aqui no link que está aqui abaixo, no descritivo desse vídeo, para que você possa ser redirecionado para a página de inscrição e garantir aí sua inscrição, ok? No final dessa aula, eu vou abrir a oportunidade para que você possa dar aí o seu segundo passo. O primeiro é você se inscrever no evento, e o segundo passo vai te aparecer no momento da aula, ok? Vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz. Eu sou o professor, você está no Emagrecer e eu vejo vocês numa próxima oportunidade.